Esqueçam o romance, esqueçam as pétalas de rosa e a poesia dos contos de fadas. Na natureza, a perpetuação da espécie não é um ato de amor, é uma guerra de trincheiras, é uma colisão brutal entre o instinto de vida e a promessa da morte. Aqui, o prazer é uma arma. A sedução mede-se em cicatrizes, em ossos quebrados e em sangue derramado. Às vezes, isso requer rasgar a própria carne para deixar passar a vida. Às vezes, exige afogar o parceiro sob toneladas de lama. Bem-vindo às alcovas mais aterrorizantes e fascinantes do reino animal. O que vocês vão ver não é uma aula de biologia da escola, é horror puro. Número 10. A hiena malhada, o pesadelo anatômico. Se o inferno tivesse uma maternidade, ela seria calcada na toca de uma hiena. Neste matriarcado impiedoso, onde as fêmeas são maiores, mais agressivas e mais fortes que os machos, a evolução pregou uma peça de uma crueldade absoluta. A natureza dotou a fêmea de uma aberração biológica única no mundo. Um pseudopênis. Não é uma simples curiosidade, é um canal urogenital hipertrofiado. Um tubo de carne estreito e rígido, atravessando um clitóris do tamanho de um pênis masculino. Não há outra abertura. Tudo deve passar por lá. A urina, o acasalamento e o impensável, o nascimento. Para o macho, o ato reprodutivo já é um número humilhante, um exercício de equilíbrio desajeitado sob a ameaça das presas de sua parceira. Mas para a fêmea é uma sentença de morte. Imaginem ter que expulsar um feto do tamanho de uma lontra através de um cano mal mais largo que uma caneta. A pele não estica, ela racha. Durante o primeiro parto, os tecidos se rasgam frequentemente de maneira espetacular, provocando hemorragias massivas que transformam a toca em um matadouro. O canal é tão longo que o filhote corre o risco de sufocar no cordão umbilical antes mesmo de ver a luz do dia. 60% dos primogênitos morrem ao nascer e, frequentemente, a mãe o segue para o túmulo, vítima de sua própria anatomia. Aqui, dar a vida é o ato mais perigoso da existência. Número 9. O bonobo, a ditadura do prazer. Deixemos a aridez da savana pela umidade opressiva da selva do Congo. Aqui, o ar é pesado, saturado de mormaço. Mas ao contrário do território dos chimpanzés, onde reina a lei do mais forte e o canibalismo tribal, entre os bonobos, a violência foi substituída por uma droga leve, o sexo. O bonobo hackeou o código social dos primatas. Ele transformou o ato reprodutivo em uma moeda universal, um cimento social onipresente. Imaginem uma sociedade onde cada conflito, cada tensão, cada frustração se resolve não com um soco, mas com um abraço. Uma disputa por uma fruta suculenta, uma fricção genital rápida acerta as contas, uma angústia coletiva diante de uma tempestade, uma orgia de grupo acalma os nervos. O que é perturbador aqui é a proximidade com o humano, mas levada a um extremo desinibido que nos deixa desconfortáveis. Beijo de língua, posição cara a cara, homossexualidade, estimulação oral. Todo o espectro do prazer é utilizado como ferramenta diplomática. As fêmeas, em particular, tecem alianças indestrutíveis graças a esses contatos íntimos, formando um muro de solidariedade contra a agressão masculina. É uma utopia carnal, fascinante, quase inquietante, ver nossos primos mais próximos usarem a intimidade como um simples lubrificante social, apagando a guerra com um abraço mecânico e sem fim. Número 8. O leão, o rei dos espinhos. A imagética popular nos mostra o Rei Leão dormindo pacificamente sob uma acácia, sua juba dourada flutuando ao vento. É uma mentira. A realidade da coroa é uma tortura. Quando a leoa entra no cio, a savana torna-se o teatro de uma maratona sadomasoquista que desafia o entendimento. O macho está equipado com uma arma biológica invisível a olho nu, escondida em sua anatomia, um pênis farpado. Ele é eriçado de dezenas de espinhos de queratina, duro como unhas, orientados para trás como os ganchos de um anzol. A entrada é possível. A retirada é um rasgo. Cada vai e vem raspa literalmente as paredes internas da fêmea. Não é um defeito de concepção, é uma necessidade cruel. Apenas essa dor intensa desencadeia o choque hormonal necessário para a ovulação. E não é um ato isolado. É uma prova de resistência que pode durar 4 dias consecutivos. O casal se isola do resto do bando. Eles param de caçar, param de comer. Acasalam-se a cada 20 minutos, uma centena de vezes por dia. Dia e noite. A exaustão é total. Os rugidos não são os do prazer, mas da frustração e da agressão. No final da semana, o rei não passa de uma carcaça descarnada, e a fêmea, brutalizada por dentro, carrega talvez nela a próxima geração de assassinos, concebidos na pura dor.
Número 7. O elefante. O terremoto. Quando a testosterona vira veneno. A biologia chama isso de must. É o estado de loucura passageira que se apodera do elefante macho, transformando-o em um titã incontrolável. Seus níveis hormonais não apenas sobem, eles explodem, multiplicados por 60 em relação ao normal. Uma substância oleosa, negra e nauseabunda escorre por suas têmporas, marcando seu rosto como uma pintura de guerra química. Nesse estado, ele é uma máquina de cerco viva, pronto para pisotear árvores inteiras, virar veículos ou matar rivais para encontrar uma parceira. Ele está em transe, guiado por uma raiva reprodutiva cega, mas a resposta da fêmea é tão titânica quanto, embora invisível. Ela não grita, ela faz a terra vibrar, ela emite infrassons, frequências tão baixas que o ouvido humano não pode captar, mas que viajam através do solo por quilômetros. É um chamado sísmico. Quando esses dois colossos se encontram finalmente, não é um simples encontro. É uma colisão continental. Suas trombas, órgãos de uma sensibilidade inaudita capazes de levantar um tronco ou de colher uma flor, entrelaçam-se numa dança pesada e sensual. O peso de seus corpos faz literalmente tremer o chão sob seus pés. É romance em escala geológica. Número 6. O Fossa. O cerco da Copa Madagascar, uma ilha-continente isolada do resto do mundo, onde a evolução tomou caminhos tortuosos. Nas alturas vertiginosas da floresta tropical, um drama acontece a 20 metros do solo, longe dos olhares indiscretos. O Fossa, esse superpredador com aparência híbrida entre gato e mangusto, pratica o amor como um cerco medieval. A fêmea escolhe uma árvore específica, frequentemente a mesma utilizada há gerações, e instala-se no galho mais alto. Ela torna-se a rainha da copa. Embaixo é a guerra civil. Os machos amontoam-se ao pé da árvore, uivam, lutam, estraçalham-se pelo direito de subir. Mas atingir o topo é apenas o começo do calvário. O acasalamento no Fossa é um sequestro físico. Uma vez o macho vencedor em posição, eles permanecem ligados um ao outro por um travamento anatômico complexo. Isso dura horas, 3 horas, 4 horas, às vezes mais. Eles estão lá, em equilíbrio precário acima do vazio, exaustos, ofegantes. A fêmea pode acasalar com vários machos sucessivamente por vários dias, transformando a árvore em uma porta giratória contínua, onde a exaustão é o único limite. Uma queda significaria a morte, mas o instinto de vida os mantém pregados na casca. Ufa, vamos respirar um pouco. Tenho uma pergunta horrível para vocês nos comentários. Se vocês tivessem que escolher seu fim, qual seria o menos pior? Opção A. O louva a Deus, o prazer supremo, mas ela devora seu crânio durante o ato. Opção B. O Antetinos, 2 semanas de sexo, non-stop sem dormir, até que seu corpo apodreça literalmente de exaustão. Então, time sem cabeça ou time zumbi? Façam sua escolha, eu quero ver isso. Número 5. O rinoceronte. O amor, blindado. Volta à brutalidade bruta. Se o elefante está um terremoto, o rinoceronte é um descarrilamento de trem em câmera lenta. Não há lugar para a sutileza aqui. Esses animais são vestígios da pré-história, tanques de guerra biológicos cobertos de placas de pele espessas como concreto. A fêmea de rinoceronte é uma das criaturas mais difíceis de seduzir do planeta. Ela não aceita a fraqueza. Para ela, a parada nupcial é um duelo, um combate real. Chifre contra chifre. Toneladas de músculos propulsadas umas contra as outras em nuvens de poeira ocre. Ela avança contra o macho com uma violência inaudita. Ele não deve fugir. Ele deve aguentar, aparar os golpes e provar que é sólido o bastante para resistir à sua fúria. Esses confrontos podem durar horas. Os golpes de chifre ressoam como martelos sobre uma bigorna. É o teste definitivo de resistência. Se o macho desmorona ou recua, ele é rejeitado. Apenas aquele que puder literalmente sobreviver ao ataque de sua própria parceira terá o privilégio de transmitir seus genes. Se vocês achavam que o amor doía, tentem seduzir um veículo blindado de 2 toneladas lançado em velocidade máxima com a intenção de esmagá-los. Número 4. O leopardo. A obsessão pelo sofrimento. O leopardo é a encarnação do silêncio. É a sombra que desliza na noite. O assassino invisível. Mas quando chega a temporada de acasalamento, o predador solitário quebra seu voto de silêncio para entrar numa espiral de barulho e fúria. O acasalamento do leopardo é uma anomalia estatística. Imaginem uma semana onde o tempo para. 7 dias consecutivos trancados numa bolha de violência. Os números dão vertigem. Um casal de leopardos pode acasalar mais de 250 vezes em uma única semana. É uma média de uma vez a cada 15 minutos, sem trégua, sem descanso.
Como no leão, os espinhos genitais estão presentes. A dor é o metrônomo que dita o ritmo de sua união, mas o perigo é ainda maior aqui. São dois caçadores solitários, habituados a matar tudo o que se move, forçados a coabitar. A tensão é palpável. Eles bufam, arranham-se, mordem-se até sangrar. Eles não caçam mais. Mal bebem. Eles se consomem, um ao outro, definhando a olho nu sua pelagem magnífica opaca pela poeira e suor. É a resistência levada até a autodestruição, uma possessão demoníaca ditada pelo DNA. Número 3. O hipopótamo, o abraço do afogamento. A água é turva, pesada, lamacenta. É aqui, nos rios limosos da África, que reina o animal mais perigoso do continente, responsável por mais mortes humanas que os leões e os tubarões juntos. E seu ritual de acasalamento está à altura de sua reputação, aterrorizante. O acasalamento do hipopótamo é um ato de caos aquático. O dimorfismo sexual é imenso. O macho é uma massa colossal de gordura e músculos que esmaga literalmente a fêmea. O ato desenrola-se na água, e para a fêmea é uma luta pela sobrevivência imediata. O macho mantém-na frequentemente inteiramente submersa sob seu peso titânico. Enquanto ele assegura sua descendência, ela deve lutar para roubar alguns segundos de oxigênio na superfície, colocando apenas as narinas para fora antes de ser enviada de volta às profundezas. Ao redor deles, a água ferve, açoitada pela cauda do macho que propulsa seus excrementos em leque para marcar o território, transformando a lagoa numa sopa tóxica. É lúgubre, é sufocante, é sujo. Isso nos lembra brutalmente que sob a superfície calma da água, o terror reina soberano. Número 2. O porco-espinho, o desarme de bomba. Aqui, o perigo não é a força bruta nem o afogamento. O perigo é a precisão cirúrgica. O porco-espinho é uma fortaleza viva, eriçada de 30 mil espinhos afiados. Cada espinho é coberto de farpas microscópicas e de bactérias prontas para se plantar na carne e causar uma infecção fatal. Como podem duas criaturas projetadas para serem intocáveis se unir sem se matar? A resposta é uma trégua aterrorizante e milimétrica. A fêmea só é fértil durante uma janela minúscula, 8 a 12 horas por ano. É só isso. Se o macho perde esse intervalo, acabou para aquele ano. O ritual começa com um banho dourado. O macho se borrifa de urina e depois rega a fêmea. Se ela aceita essa parada química, ela procede à manobra mais delicada de sua vida. Ela deve achatar seus espinhos contra o corpo, expondo sua barriga macia e vulnerável. O macho deve então se aproximar com a prudência de um relojoeiro. Ele deve deslizar contra ela sem fazer um único movimento brusco. Um escorregão, uma perda de equilíbrio, é a perfuração imediata das genitálias ou do abdômen. É o ato sexual vivido como uma operação de desarme de bomba, onde o menor erro se paga com a morte. Número 1. A girafa, a queda dos gigantes. Terminemos olhando para o céu. A girafa encarna a elegância, o andar balançado, a vista panorâmica, mas para chegar lá, a seleção é impiedosa. Antes mesmo de conceber, os machos devem provar seu valor em duelos de pescoço. Não são carícias, eles usam seus pescoços de 2 metros como manguais medievais, balançando sua cabeça ossificada para quebrar as costelas, as vértebras ou o crânio do adversário. Os impactos soam ocos através da planície. Apenas o colosso sobrevivente tem acesso à fêmea. Mas o momento mais marcante, o mais visceral, é a chegada da própria vida. A girafa dá à luz em pé. O recém-nascido, mal saído da escuridão tranquilizadora do útero, faz uma queda livre de 2 metros. Bam! O primeiro contato com a realidade é um impacto violento contra o chão duro e poeirento da savana, sem suavidade, sem berço. O choque é necessário para rasgar o saco amniótico e forçar a primeira respiração. O filhote deve levantar-se em alguns minutos, ainda vacilante, ou morrer sob os dentes das hienas que já rondam. A vida começa com uma queda e a corrida nunca para. Da dor farpada do leão à asfixia lamacenta do hipopótamo, a natureza nos ensina uma lição brutal esta noite. A vida não é um presente, é uma conquista, é um roubo. Cada respiração que vocês tomam é o resultado de uma linhagem de sobreviventes que suportaram o inferno, a dor e o medo para transmitir sua chama vacilante. O amor é talvez uma invenção humana para tornar a existência suportável, mas a sobrevivência é a única lei universal que vigora. Se este mergulho nas trevas biológicas fascinou vocês, estourem o botão de inscrever-se. Como uma girafa estraçalha um crânio, ativem o sino para não perder a próxima descida aos infernos. Até breve.